Pensa só, vender para o governo. Para muita empresa, isso soa como ganhar na loteria, não é verdade? Contratos gigantes, pagamento garantido, aquela estabilidade que todo mundo sonha. Pois é, mas tem uma armadilha aí, uma pegadinha silenciosa que, olha, a maioria só enxerga quando já é tarde. Hoje a gente vai desmontar essa armadilha e entender direitinho como não cair nesse erro que custa, e custa caro, tempo, dinheiro e, claro, as melhores oportunidades. Sabe aquela sensação? Todo mundo que empreende já sentiu isso. Um órgão público lança um edital e é para fazer exatamente o que a sua empresa faz. A pessoa bate o olho, vê o valor, o escopo, tudo perfeito. A empolgação vai lá no teto. Pronto, a planilha de faturamento já está até com uma linha nova para aquele contrato. É o cenário dos sonhos, né? Só que a realidade desse processo é um pouquinho mais complicada. Ok, e olha só, este slide aqui, ele é o coração de tudo. A gente tende a pensar que o que mais importa é ter o melhor preço, a melhor qualidade, e claro que isso importa. Mas o jogo da licitação, de verdade, ele é decidido em outro lugar. O que define quem passa de fase é o preparo burocrático. A papelada, preparo jurídico, fiscal, documental, é exatamente aqui, nesse ponto, que as propostas mais incríveis com o melhor preço e a melhor técnica são jogadas para fora antes mesmo de alguém ler. É por isso que o grande erro, a maior cilada de todas, é pensar que a licitação começa no dia que a gente envia a proposta. Nananina não, ela começa muito, mas muito antes. Ela começa, sabe onde? Na organização do dia a dia da empresa, em manter os documentos em ordem, as certidões em dia. Achar que dá para arrumar a casa correndo na última hora? Olha, é a receita certa para o desastre. E o resultado dessa falta de preparo tem até nome oficial, viu? Inabilitação. A palavra parece técnica, fria, né? Mas o sentimento que ela causa, nossa, é universal. É aquela frustração no estado puro, de ser desclassificado não porque o preço era ruim ou o serviço inferior, mas por um detalhe na papelada. Uma certidão que venceu, um contrato social esquecido na gaveta. É um soco no estômago depois de tanto trabalho. E aí vem a palavra final, sabe? Carimbada lá no processo. Inabilitada. Para pensar em todo o trabalho. As horas debruçadas no edital, as noites em claro calculando o preço, a equipe toda mobilizada. Tudo isso para quê? Para ser barrado na porta por uma formalidade, um papel que podia ter sido resolvido meses atrás. A sensação de perder uma oportunidade assim é simplesmente devastadora. Beleza, então como é que a gente foge desse destino trágico? A chave é entender os 4 pilares da habilitação que estão lá na Lei 14.133. Traduzindo isso aqui, de forma bem simples, a habilitação jurídica é para provar que a empresa existe de verdade legalmente. A qualificação técnica é para mostrar que ela sabe fazer o serviço. A regularidade fiscal e trabalhista, bom, essa prova que os impostos e as obrigações estão em dia. E a qualificação econômico-financeira mostra que a empresa tem grana, tem fôlego para segurar as pontas durante o contrato. E o mais curioso, que este slide deixa bem claro, é que os erros que mais eliminam as empresas não são coisas super complexas, não. São erros básicos. Um contrato social desatualizado, um objeto social que não tem nada a ver com o serviço da licitação, um sócio que assina sem ter poder para isso. São detalhes, sabe? Mas no mundo das licitações, não adianta ter boa intenção. O que vale, e só o que vale, é o que está escrito no papel. Ponto final. Essa linha do tempo aqui, ela ilustra perfeitamente o drama da empresa que não se preparou. Dia 1, sai o edital dos sonhos, festa no escritório. Dia 3, começa o pânico. Alguém descobre uma pendência fiscal lá de trás. E aí vem aquela ilusão de que dá para resolver correndo. Só que a burocracia, ela tem o tempo dela, né? E a regularização pode levar semanas. O problema fatal é que o prazo da licitação não vai esperar. E aí, a oportunidade vai embora. Então, fica bem claro que a mentalidade tem que ser outra. Essa tática de ficar reagindo, sabe? Ah, apareceu uma licitação, agora vamos correr para apagar os incêndios, isso simplesmente não funciona. É só para passar raiva. O segredo é virar o jogo, é ser proativo. E tudo começa com uma mudança na pergunta principal que a empresa se faz. E a pergunta é essa, simples e direta. A minha empresa está pronta para entrar numa licitação? Hoje? Agora? Se a resposta não for um sim na ponta da língua, sem hesitar, se vier um preciso ver, então tem dever de casa para fazer. É essa pergunta que muda tudo. A preparação deixa de ser um gasto de emergência e vira um investimento estratégico de verdade. Certo, então vamos para a parte prática. Para entrar, para ganhar nesse jogo, a estratégia tem 3 cuidados principais.
Primeiro, a regularidade da empresa tem que ser tratada como prioridade máxima, o tempo todo, não só quando aparece um edital. Segundo, tem que analisar o edital com uma lupa, procurando o que está nas entrelinhas, os riscos escondidos. E terceiro, se preparar, e se preparar muito bem para o que vem depois de ganhar, que é a execução do contrato. E vamos aprofundar um pouco mais nessa história do edital. Ele não é um simples convite para a festa. Ele é o manual de regras do jogo. E o erro mais comum é a pessoa só olhar o que tem que fazer e quanto vai ganhar. Só que o perigo está lá, escondido nas letrinhas miúdas. Prazo de entrega impossíveis, multas pesadíssimas, condições de pagamento que acabam com o caixa da empresa. Ler o edital com esse olhar de detetive é o que separa um negócio da China de uma baita dor de cabeça. E esse ponto aqui, olha, é fundamental. Muita gente acha que o trabalho acabou ali, mas ganhar a licitação não é a linha de chegada, é só o tiro de largada. É aí que a maratona de verdade começa, a execução do contrato, com fiscalização em cima, prazo apertado, um monte de obrigações para cumprir, e pode acreditar, ganhar e não dar conta de entregar é muito, mas muito pior do que nem ter entrado na disputa. O prejuízo pode ser gigantesco. Que tal fazendo um diagnóstico rápido agora, um teste para ver como as coisas estão? As perguntas aqui são o guia, vamos lá. As certidões estão todas em dia, hoje? O contrato social está redondinho? A empresa tem estrutura de verdade para cumprir esse contrato? E o preço? Está cobrindo tudo, até os custos e riscos que não são tão óbvios? Ser 100% honesto nessas respostas é o que pode livrar o negócio de um erro feio lá na frente. E aqui a gente chega na grande virada de chave, na mentalidade que muda o jogo completamente. Manter a casa arrumada, a documentação, as certidões, a parte jurídica, isso para de ser visto como um custo chato e se transforma na maior vantagem competitiva que uma empresa pode ter. Pensa bem, enquanto os concorrentes estão lá desesperados correndo atrás da máquina, a empresa que já está pronta está usando o tempo para pensar na estratégia, em como ganhar. É a diferença entre apagar incêndio e liderar a corrida. E para a gente fechar, fica uma última reflexão, uma pergunta que, no fundo, define tudo. A empresa entra em campo para ganhar? Com estratégia, com preparo, com profissionalismo? Ou ela está só participando, jogando por jogar, contando com a sorte? A escolha entre uma coisa e outra é o que vai definir o resultado. Porque no mundo das vendas para o governo, a sorte é engraçada, ela tem mania de ficar do lado de quem se preparou melhor.